Olá a todos, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse vídeo de hoje é um complemento por conta de um vídeo anterior, onde eu falei sobre por que alguns terapeutas têm dificuldade, ou não se sentem totalmente à vontade para realizar constelações. E aí eu falei por que eu então acabo ensinando de uma forma muito mais rápida do que os cursos tradicionais a minha constelação. E aí me mandaram várias perguntas sobre isso. Mas como é que você então consegue ensinar a constelação em tão pouco tempo? No meu curso de formação básica, no módulo básico, tem 3 meses em que o aluno começa a sai começando a fazer as suas constelações. E veja bem, não é que porque tenha nenhum processo mágico, é uma questão de uma escolha pedagógica em relação a que tipo de estratégia me pareceu ao longo desses anos ensinando constelações sistêmicas transpessoais, que é o meu método, qual o método mais efetivo para o aluno. E eu observei isso, ou seja, não adianta você atender uma necessidade muito racional do aluno, que quer então, como a maioria das formações, onde ele fica durante muito tempo assistindo várias constelações, procurando entender o que acontece em cada uma daquelas situações, e o aluno acaba, nesse longo tempo, procurando se fixar nas intervenções que ele precisa ter, que ele precisa desenvolver e registrar e memorizar, para que em situações semelhantes ele possa aplicar com potência aquelas intervenções. E aí é claro que esse aprendizado fica muito mais difícil, por quê? Porque na realidade, quando nós fazemos uma constelação, as características, as situações, elas estão tão únicas, elas são tão sob medida, que não tem como você imaginar que vai usar um tipo de intervenção numa situação e numa outra situação, mesmo sendo semelhante, que você vai ter a necessidade ou a utilidade de aplicar o mesmo tipo de intervenção. Isso torna o aprendizado então um pouco mais complexo. E é por isso que então, se eu fico preso nas intervenções, esse tempo normalmente não é suficiente, inclusive não é suficiente para a pessoa se sentir segura. O que eu resolvi e percebi que era muito mais útil? Ao invés de me fixar em fornecer intervenções, roteiros de intervenções, nessa situação você faz isso, naquele tipo de situação você faz aquilo, eu comecei a perceber que o mais importante era ensinar, começar a dar condição do meu aluno a poder experimentar os princípios que regem a constelação sistêmica. E no meu caso, a constelação sistêmica transpessoal. Então, na hora que eu começo, até por conta de pouco tempo, mas ensino o básico dos princípios e o meu aluno ele começa a praticar, ele começa então a vivenciar na sua própria prática como é que a constelação se movimenta, como é que ela traz uma questão e ele na hora precisa então instrumentalizar isso com algumas intervenções, com frases, com alguns tipos de afirmações, que ele então vai começando a entender com muito mais consistência a finalidade daquela intervenção. Sem isso, o aluno fica tentando estabelecer um roteiro de intervenções que podem ser úteis e, na verdade, isso não ajuda. Quanto mais tempo ele fica, mais ele fica inseguro. O que eu percebi é que exatamente mudando essa estratégia, fazendo uma abordagem pedagógica mais coerente com o fenômeno, com aquilo que acontece na experiência da constelação, o aluno começa então a praticar, ele começa então a entender e aí sim ele começa a desenvolver a sua segurança e a potência do resultado no método. Evidentemente, em 3 meses, o meu aluno ele não vai conseguir sair fazendo as constelações mais complexas. Mas o que eu observei? Eu falo isso para os meus alunos. Em termos de constelação, nós aprendemos fazendo e vendo fazer. Porque a partir do momento que eu faço e quando eu vejo alguém fazendo dentro do método, eu começo então a ampliar os meus recursos, as minhas intervenções, as minhas possibilidades de atuar nas futuras constelações. Mas sem esse início dessa formação inicial básica, de entender os princípios, eu fico como aluno tentando estabelecer relações, tipo, nessa situação eu uso essa e essa e essa intervenção, ou esse diálogo, ou esse ritual. É por isso que nós vemos então algumas pessoas formadas em constelação familiar reproduzindo às vezes de uma forma engessada algumas intervenções do tipo incluir o excluído, tomar o pai, honrar o pai e a mãe, equilibrar a troca entre dar e receber. Vejam, todos esses são princípios que acontecem numa relação sistêmica, mas a dificuldade é como você vai identificar o momento e a adequação dessa intervenção naquele sistema. E aí muitas vezes, se o aluno não é formado nisso, ele vai demandar muito tempo e muitas vezes ainda até inseguro em relação a isso.
A minha opção é de abordar aquilo que realmente vai dando a condição do aluno experimentar na experiência, no fenômeno que acontece da constelação, com a diversidade de cada uma das pessoas que vão fazer a sua constelação, que tem uma história, a possibilidade de ajudar essas pessoas, de ir encontrando durante a constelação a forma mais efetiva de equilibrar aquele sistema ou de ajudar aquele sistema a se tornar mais fluido, mais sinérgico, de uma solução do problema sistêmico para um patamar de mais saúde, de resolução de um problema que o cliente traz. Sem isso, nós ficamos muitas vezes inseguros, ficamos sem uma sensação de realmente de apropriação e acabamos desistindo. Por isso que com o curso básico que eu dou, o aluno já consegue sair fazendo as suas constelações e ele começa então aí sim a fazer um processo que eu chamo de investimento inteligente, onde então a partir daí ele vai começando a ver se é isso que ele quer, então ele vai poder continuar. Ele vai continuar no investimento de um aperfeiçoamento, de aprofundar o entendimento do método, de aprofundar uma apropriação da sua prática, mas já entendendo e percebendo se aquilo primeiro é o que ele quer fazer. E a outra, ele vai conduzindo de acordo com a sua própria condição essa continuidade, porque num campo como esse, nós vamos aprender e vamos estar buscando aprendizado o resto da vida, porque é um campo onde nunca a gente sabe tudo, né? Onde a gente sempre está aprendendo, a cada dia eu estou aprendendo com meus clientes. E uma outra questão importante, a partir do momento que você começa então a ter condições mínimas de aplicar, você começa inclusive a ver o resultado prático no sentido do resultado, a experiência que você ganha e também você já começa a ter um retorno até financeiro para poder financiar o seu próprio investimento nessa continuidade de aperfeiçoamento do que ficar às vezes 2 anos investindo sem você saber realmente se você quer fazer aquilo e às vezes terminando um curso de longa duração sem a segurança que vai permitir a você fazer e aí poder então viver de poder ajudar as outras pessoas. Então, esse é o motivo que faz com que eu consiga, no primeiro momento, ensinar rapidamente os princípios e acompanhar o meu aluno para que ele vá aprofundando e melhorando os seus resultados a cada passo que ele dá dentro da sua formação nesse campo. Se você tem interesse nesse tema e quer deixar algum comentário, você pode deixar o comentário aí ou então enviar uma pergunta para mim, eu vou ter o maior prazer em responder. Eu estou aqui à disposição para poder ajudar você. Para você que já é terapeuta ou que pensa em ser terapeuta, se você tiver alguma dúvida, mande para mim que eu vou ter o maior prazer em te atender. Tá ok? Um grande abraço a todos, fiquem bem, tchau!